Em nome da presidência do Senado, no momento que nós nos encaminhamos para o encerramento dessa votação do segundo e último destaque em relação a essa matéria, fazer uma afirmação que eu reputo muito importante no momento em que nós buscamos para o Brasil a conciliação, a pacificação, a reunificação nacional em prol daquilo que verdadeiramente nós precisamos no país, que é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o respeito a todos os segmentos, o respeito a todos os setores. Eu tenho visto algumas notícias em relação a esse tema como se fosse algo de enfrentamento do Senado Federal e do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. E quero afirmar aqui com absoluta sinceridade, com toda a franqueza, que absolutamente de nossa parte não há nenhum tipo de sentimento revanchista em relação à Suprema Corte do nosso país. Eu e Vossas Excelências são testemunhas, sempre defendi a autonomia e independência dos poderes e sempre defendi a importância da autonomia do Poder Judiciário brasileiro e o valor da nossa Suprema Corte. Hoje, inclusive, se despede a ministra Rosa Weber da presidência do Supremo, amanhã assume o ministro Luiz Roberto Barroso. Quero render a ambos as minhas homenagens, o meu mais absoluto respeito, de modo que nós não podemos permitir ou silenciar que se estabeleça algo que não é verdadeiro, que tenha sido de nossa parte algum tipo de revanchismo. É simplesmente o fato de que nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever, que é de legislar. A definição das normas e das leis de um país passam necessariamente pelo Congresso Nacional Brasileiro, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, num sistema de processo legislativo que envolve após o Executivo, no caso de projetos de lei, de sanção ou de veto, e a declaração de inconstitucionalidade ou não e a aplicação desse direito nos casos concretos que são submetidos ao Judiciário tem, na última instância do Supremo Tribunal Federal, o seu dever, de fato, de reconhecer constitucionalidade e inconstitucionalidade, de julgar casos concretos. Evidentemente que nós respeitamos isso. E o que nós fazemos hoje é somente a afirmação legislativa em relação a um tema que vem sendo debatido ao longo de anos no Congresso Nacional e que precisou ser submetido nesse momento em função do que é a vontade da maioria, que é algo sagrado, senador Plínio Valério, numa casa legislativa. Para além da vontade individual do seu presidente, para além da vontade de uma eventual comissão, o plenário do Senado Federal afirma, através da maioria, o que é a vontade da Casa Legislativa e, consequentemente, a vontade da sociedade brasileira. Porque nós fomos votados pelos cidadãos brasileiros, cada qual no seu estado, para representá-los. Então, quando há, por parte do Senado Federal, aquilo que é a sua função, que é a função de decidir através do processo legislativo, isso efetivamente precisa ser respeitado. Não é? Então, eu quero apenas fazer esse registro que o pronunciamento do Senado nesse instante, na linha e na esteira do que já foi o pronunciamento da Câmara dos Deputados em relação a essa matéria, é a expressão daquilo que se desincumbe uma Casa Legislativa de representar a sociedade. De fato, há muitos pontos nesse projeto que são objeto de dúvida. Eu mesmo recebi a ministra Sônia Guajajara, a ministra Marina Silva, que me pontuaram preocupações além do que é a questão em si do marco temporal, que estão contidas nesse projeto de lei, que eventualmente, num caso de um veto, será então debatido pelos colegas senadores se isso é realmente importante de estar ou não no ordenamento jurídico. Então, tudo isso nós vamos fazer da maneira mais madura possível, repito, sem revanchismo, sem sentimento de divisão, sem sentimento de ódio, porque definitivamente tudo que nós não precisamos no país é semear a discórdia entre os poderes e entre as instituições e semear a discórdia na sociedade brasileira. Não há uma dicotomia entre interesse indígena e interesse de desenvolvimento econômico. Não há dicotomia entre aqueles que querem proteger o meio ambiente e aqueles que querem plantar soja, café ou fazer uma atividade de mineração. É perfeitamente possível conciliar
esses interesses e termos no Brasil um desenvolvimento econômico sustentável. Basta que tenhamos maturidade, basta que cumpramos o nosso papel constitucional de legislar e basta que os poderes se respeitem entre si e estabeleçam os seus próprios limites em relação ao poder do outro. E nós sabemos os nossos limites em relação ao Poder Executivo e o Poder Judiciário, e eu espero muito que o Poder Judiciário e o Poder Executivo tenham essa mesma compreensão em relação aos limites sobre o Poder Legislativo que nós representamos, porque nós somos, de fato, representantes muito genuínos da sociedade brasileira. Esta casa é a síntese mais perfeita do que é a sociedade brasileira, com suas qualidades e seus defeitos. Que busquemos mais qualidades do que defeitos, e eu quero apenas fazer esse registro para afirmar o nosso papel legislativo, repito, sem qualquer tipo de revanchismo a qualquer poder ou qualquer instituição. Estamos apenas cumprindo o nosso dever no exercício mais legítimo e democrático possível, através do voto da maioria do Congresso Nacional.